Aqueles que têm feito a sua devocional, já estamos aí concluindo o livro de Êxodo, né? Lemos Gênesis, Êxodo, e é impressionante quando você está não somente lendo, mas estudando, é uma reciclagem. Deus fala com você através da palavra. Uma pessoa que se diz cristã, que não lê a Bíblia, ela é tudo, menos cristã. Ela é religiosa. E religião, que deveria ser algo que liga o homem a Deus, religião significa religar, né? E religião, ela ao contrário de ligar o homem a Deus, ela tem afastado, porque as pessoas têm tido hábitos de serem religiosas, de domingo tomar banho, ir para a igreja, ir para a missa, ir para onde quer que seja, dizendo, estou indo, veste a roupa, fala a roupa de ver Deus, né? E vão, porém as suas vidas, nada tem mudado, nada tem transformado, elas continuam com os mesmos hábitos, com as mesmas sabotagens, com os mesmos vícios, com os mesmos comportamentos, e elas inspiram as pessoas a muitas coisas, menos a seguir Jesus. Se ninguém comenta com você que você é diferente, se ninguém te acha diferente, se ninguém diz que tem algo diferente em você, é porque o brilho de Cristo ele não está sendo refletido na sua vida, e você precisa rever isso. Por isso, vir para a igreja aos domingos é mera religiosidade. E o que nós precisamos, na verdade, é ter um encontro real com Jesus e decidirmos, num mundo tão caótico qual nós vivemos, aqueles filmes que nós assistimos, onde tudo foi destruído no mundo, vocês acham que a gente está diferente disso? Está tudo muito parecido com esses filmes que a gente vê, Mad Max, né? Tudo destruído lá. O mundo está desse jeito, gente. O que Lena falou aqui não é novidade. Os países onde o evangelho, a perseguição é maior, onde as pessoas são decapitadas, onde as pessoas são enforcadas por amor a Jesus, está acontecendo em muitos lugares do mundo, sabe? As escolas, o bissexualismo, ele cresceu-se de uma forma alarmante, né? Está normal, crianças de 12 anos, principalmente as meninas, afirmando que são bissexuais, né? E nada pode ser feito a esse respeito, nada pode ser feito, você não pode chegar lá e botar a boca no trombone. Mas quem tem joelho aí, levanta a mão. Quem tem 2 joelhos? Tem gente que só tem um, tem perna amputada. E tem gente que com um joelho só dobra para orar. Nesses últimos dias, nós temos sentido uma guerra muito pesada sobre a igreja de Jesus. E o que se percebe é que os cristãos, eles estão fazendo a sua oraçãozinha de agradecer pelo café com leite, pelo pão de queijo, pela escola, pelo pai e pela mãe, mas eles não estão mais sabendo o que é fazer devocional, o que é dobrar o joelho, o que é orar de verdade, chorar. Se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui têm hábito de orar durante o dia, ao ponto de se derramarem, se quebrantarem, sentir a presença de Jesus, das lágrimas rolarem no rosto, você fala, meu Deus, é tudo que eu quero, é a tua presença. Se eu fosse perguntar aqui, eu não sei quantas pessoas levantariam a mão, porque o quebrantamento, ele se esfriou, e isso é bíblico. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, que seria filho contra pai, pai contra filho. A gente está vendo isso acontecer hoje ou não? A todo tempo. Os filhos não respeitam mais os pais, não respeitam os mais velhos. Vai comer à mesa, os pais estão levantando para os filhos sentar. Antigamente os meninos saíam para os pais comerem. Teve uma época que a gente estava conversando na sala, quer dizer, os pais da gente conversando na sala, a gente não podia nem atravessar no meio. Você é desse tempo? E se falasse alguma coisa, depois tomava um couro. Filho se metendo na conversa de pai e mãe, tá doido? Hoje, rapaz, é eles que conduzem a conversa. E se a gente tem filho mandando o pai calar a boca. Essa semana, minha esposa estava no estabelecimento, fomos a um estabelecimento para ela comprar algo aqui dentro da nossa cidade, onde um filho pedindo coisas para o pai ali com o filho, o pai foi falar com o filho cuspiu na cara do pai, que a Fabiana, ela olhou, se ela tivesse uma metralhadora, um vidro de gasolina para explodir aquele negócio ali todo dia, ela faria. E o que ela ficou indignada foi que o pai não fez nada. O pai ficou ali atônito, sem reação. E sabe o que eu disse para ela, e a gente concordou? A vontade que dá de falar, você não vai fazer nada não, pai?
Mas se ela faz isso, sabe o que o pai faz? Cospe na cara dela e fala: o filho é meu, eu pedi sua opinião. O mundo está assim, o orgulho, sabe? A necessidade, a dificuldade de reconhecer as coisas em mim, em nós. Eu me incluo nisso. Uma dificuldade extrema de reconhecermos os nossos erros e de que precisamos de mudança. Gente, eu preciso de mudança demais. No mundo de hoje, o meu jeito de ser não se encaixa, não. Nesse mundo atual, a minha criação, as minhas manias, os hábitos que eu peguei ao longo dos anos, eles não se encaixam nesse mundo atual, sabe por quê? Nesse mundo atual, se eu não for cheio do Espírito Santo, as coisas não vão fluir. A minha filha, ela tem muito argumento, minha esposa assiste isso, às vezes eu falo uma coisa para ela, para eu conseguir com que ela faça o que eu estou falando, eu tenho que quebrar os argumentos dela. Eu tenho certeza que a nossa geração dos adultos aqui, rapaz, o pai falou um negócio, estou indo. Pelo menos eu fui assim. Com os meus pais eu nunca apanhei do meu pai. Da minha mãe, 3 vezes por dia. Apanhei muito. Mas a gente não respondia, não. A vez que eu respondi minha mãe, a Fabiana sabe dessa história, minha mãe ficou cansada, ficou em casa, não veio. Minha mãe lavando louça, e eu acho que, não sei se já contei isso aqui, minha mãe lavando louça lá em casa no Guará, e a gente conversou, e eu comecei a cutucar ela, sabe, espetando ela, e ela, você para com isso, e eu estou falando aqui, minha mãe, rapaz, você está brincando com fogo, e eu espizinhando mais para zoar minha mãe, sabe, chegou uma hora que ela falou assim, rapaz, você para, que eu taco essa bucha aqui na sua boca, cheia de sabão, lavando louça. Quando ela falou isso, eu falei assim, duvido, gente, não passou nem meio segundo, a boca cheia de sabão, foi, e eu fui lá para o tanque lavar a boca. Ela falou, eu te avisei. O mundo está mudado. Se a gente for agir nas nossas manias, os hábitos que a gente adquiriu, sabe um navio que ele fica muitos anos no mar, vai criando aquela crostra, assim no casco do navio. Aquela crostra ali, são corais que vai grudando no navio, aquilo ali você não arranca do navio mais não. Aquilo vai encapando ali na lateral do navio, no casco dele. A gente é do mesmo jeito. As manias que nós pegamos ao longo da vida, os nossos hábitos, dos nossos orgulhos e mazelas, é como se nós fôssemos um navio e o nosso casco estivesse todo grudado. Essas porcariadas que tem de sujeirada da vida. E se não for o sangue de Jesus para pegar uma lâmina e raspar a gente dessas coisas sujeiradas todas, acredite, a gente fica sem credibilidade, sem autoridade, sem mérito algum e muito menos sem refletir a presença de Deus. Porque se você pegar essa haste aqui desse púlpito que está cromada e você deixar ela tomando sol, chuva, ela vai enferrujar aqui, vai criar uma crostra e você não vai ver mais o brilho. Quem está sem a unção de Jesus se torna exatamente como um metal cromado que se torna opaco. Você deixa de brilhar. E quando você não brilha, você não chama mais atenção. Uma coisa que chama atenção nessa peça é o brilho dela. Se ela fosse fosca, ela chamaria menos atenção. Existem muitas pessoas que estão foscas, porque a unção de Deus, que um dia esteve dentro do seu peito, do seu coração e dos seus lábios, ela se tornou como um casco de um navio cheio de crostra, opaco e muitas vezes cinzento e sem vida e sem graça. E nessa noite, eu estou tentando entrar na mensagem, mas o Espírito Santo, ele me move para repartir essa palavra com os irmãos, e como diz a palavra, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem muitas pessoas que passam grande parte das suas vidas sentadas nos bancos das igrejas, só que elas só são crentes enquanto elas estão com as bundas sentadas no banco da igreja, porque elas não dão um sorriso, elas não ligam para ninguém, elas não visitam ninguém com pãozinho de queijo, elas não oram, elas não fazem evangelismo, elas não têm vida para repartir com as pessoas, são pessoas amargas, caras fechadas. Você olha para a pessoa e fala assim, ou ela está com raiva, ou está endemoniada, ou ela não gosta de mim. Vocês acham de verdade que isso é refletir o brilho de Cristo? Sim ou não, igreja?
Quem tem um brilho de Cristo, exala a vida, gente. Quem tem um brilho de Cristo, causa transformação por onde passa. Eu vou ler a palavra de Deus. Janeiro é o mês, alguém sabe qual é o mês a palavra tema do mês de janeiro para 2023? Oi? Exatamente, o mês da decisão. E o capítulo 4 de Êxodo, o verso 21, parte A, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, as motos podem dar uma pausa aí, por favor, Everson? Pede para as motos dar uma pausa, por favor. Obrigado. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Vou ler mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Pai, é a tua palavra que está sendo lida, e a tua palavra é a verdade. Não mereço. Eu reconheço a minha pequenez, que se Jesus não falar, quem sou eu, Pai, para transmitir um recado para a congregação? Mas eu queria pedir, por gentileza, Pai, fala comigo e fala com a tua igreja hoje à noite, que essa palavra me mude, que essa palavra mude a igreja, e que nós saiamos daqui com vontade de conversar mais sobre o assunto após o culto. Eu oro pedindo em nome de Jesus. Amém. Toda pessoa, quando se encontra com seu destino, ela percebe que ela tem uma vara nas mãos. Ela percebe que ela tem uma ferramenta nas mãos. Ela descobre qual é o talento que Deus escolheu para usá-la durante a sua vida inteira. A maioria das pessoas, ela passa as suas vidas observando o que toca bem, o que canta bem, o que opera bem, o que fala muito bem, o que enxerga longe. Elas observam e admiram as habilidades das pessoas, mas têm extrema dificuldade em descobrir, enxergar e tomar posse da sua habilidade, da própria habilidade, o qual é a única coisa que pode fazê-la não só vencer na vida, mas levar muitas pessoas na vida a vencer junto consigo. Aqui nesse texto, Deus fala com Moisés e diz para ele, Deus fala para ele: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Se formos contextualizar, quem é Moisés? Eu e você. Quem é Faraó? O inimigo das nossas almas. E qual é a vara que ele tem nas mãos? O talento. É a ferramenta que Deus colocou na mão de Moisés. Da mesma forma, Deus colocou também uma ferramenta na sua e na minha mão. Ninguém tem 200 ferramentas, gente. Você pode até ter 200, mas tem uma que você usa muito mais. O Batman tem um cinto de utilidades, né? Mas geralmente tem uma que ele utiliza mais. Todo mundo tem algumas habilidades, mas tem uma que você brilha e se destaca muito mais quando você coloca ela em ação. E a grande verdade é que a maioria das pessoas estão sem brilhar, sem se destacar, sem vencer na vida, porque a ferramenta mais poderosa que elas têm, a maior habilidade que Deus as deu, elas ainda não sabem qual é, e se sabem, não estão usando. E aqui no texto, eu estou lendo o capítulo 4,
Mas tudo começou no capítulo 3, quando Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, e ele vai caminhar com aquele rebanho para uma parte do deserto, diferente do deserto de onde ele estava. Ele vai com aquele rebanho para outra parte, e ele leva o rebanho para o deserto, e lá ele vê uma sarça ardente. Se formos contextualizar, o que é o deserto? Até as crianças sabem, né? São as dificuldades da vida. Se eu parar e pedir para que levantasse a mão aqui, todos hoje, quem está passando por um deserto? Eu tenho certeza que todo mundo está, gente. A maioria vai dizer que, geralmente, o financeiro, emocional, casamento, dificuldade em terminar uma tarefa que começa e não consegue terminar nunca, nenhuma tarefa, deixa tudo pela metade, deserto de botar foco na mente e botar pressão naquilo que quer ir até o final. Tem gente que fica trocando o tempo inteiro. Pessoas parecidas comigo, que têm dificuldades de planejamento ou rotinas, geralmente são pessoas que começam projetos e terminam, um atrás do outro, não terminam, largam um atrás do outro e vai trocando de projetos, mas elas não concluem nada, elas vivem as coisas pela metade, vive relacionamento pela metade, vive estudo pela metade, vive vida de oração pela metade, estudo da palavra pela metade, negócios pela metade. Elas nunca concretizam as coisas, por isso não se ouve testemunho dessas pessoas. Pessoas que não contam testemunhos é porque elas desistem das coisas no meio do caminho. Elas não terminam aquilo que começam. Começa um namoro, termina. Começa um churrasquinho na esquina, está dificuldade, para no meio do caminho. Tem uma senhora aqui em São Sebastião, conversei com ela ali perto da Saborella, a maioria que conhece, quem mora aqui. Gente, tem mais de 10 anos que aquela mulher está ali. E eu tenho certeza que os que a viram começando, sabem que era pouquinho. Ela começou pouquinho, vendendo pouquinho. E ela me contou, eu fui querer tirar uma onda, que eu cheguei a vender 1.200 espetinhos por dia em Águas Claras, no auge do meu negócio lá. Ela falou, meu filho, eu vendo 2.000 espetos por dia. Os que gostam de fazer conta, aí fazem uma continha básica. Só de espetinho, fora a comida. Será que ela está ganhando dinheiro? Não precisa nem de CNPJ, gente, ó. Informal. E ó, Deus abençoando ela. Trata todo mundo com carinho, mas você vê que aquela ferramenta dela, e ela manuseia, ela usa muito bem, ela trata todo mundo bem ali, sabe fazer o negócio acontecer. Ela poderia ter desistido no meio do caminho. Quando ele vai para o deserto com aqueles animais, Moisés se encontra diante de uma árvore chamada de sarça. E quando ele olha para aquela sarça, ele acha estranho. Imagina que Moisés, coçava os olhos, fala, meu Deus, eu estou vendo uma miragem. Eu estou olhando para uma árvore, tem uma árvore ali que eu vejo todo dia na frente da loja do Alexandre, uma árvore linda, frondosa que tem ali. Eu imagino, se eu olhar para aquela árvore lá, Misael, imagina aquela árvore pegando fogo, e você olha, a chama nela, mas as folhas continuam verdinhas, não queima. Você ia achar normal? Não tem como. E ele olha para aquela árvore, e olha, e a árvore com aquela chama nela, porém, o fogo não consumia a árvore. Ou seja, algo fora do comum. E aquilo chama a atenção de Moisés, que ele passa a ficar observando aquilo. E a Bíblia fala, lá no capítulo 3, que ele se volta, ele quis se aproximar para ver aquele fenômeno, aquilo que estava acontecendo ali. E ele fica curioso, porque a sarça não queimava. O que eu entendo com isso? Vamos trazer de novo para a gente vai no bate-bola, tá? Vai lá na Bíblia e volta para a nossa vida. Vai lá e volta para a nossa realidade. Quando uma pessoa vê a Deus, quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus, é impossível a pessoa achar normal. Sabe o que acontece? Ela se interessa, ela fica curiosa. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele ficou curioso e ele quis se aproximar
para ver, para tentar se aproximar. Fala, gente, como é que essa árvore está pegando, tá com a chama e ela não está pegando fogo? Ela continua intacta. Então ele ficou curioso. No verso 4, aqui do capítulo 3, diz assim, ó: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O que é isso aqui, gente? Quando uma pessoa vê a Deus no meio da sua trajetória de vida, e ela é atraída, ela fica curiosa, ela fica interessada pela pessoa de Deus, Deus fala com ela. E quando Deus fala com você, você fala: ó, Senhor, eu estou te escutando, eis-me aqui. Quando Deus fala com alguém, quando você tem um encontro com Deus, você passa a ouvir a Deus. Se você for fazer uma análise da sua vida nessa noite, e se você perceber que você não tem tido interesse, que você não tem estado curioso pela palavra de Deus, se a Bíblia fica em volta da sua cama, na gaveta do teu, lá na lateral da porta do teu carro, no banco de trás jogada, até dentro da tua mochila, você onde você vai, você tem uma Bíblia por perto, mas se você não tem interesse em ler a Bíblia e ver os tesouros de Deus que tem para você ali, talvez seja porque você não está se encontrando com Deus, você não está sentindo a presença dele, e você está tão frio que Deus chama você, falando: ei, meu filho, e você fica calado. E se você não está escutando a Deus, é porque você não está tendo encontro com o Senhor. E o tema da mensagem é decisão. Nós vamos chegar lá. Decisão de quê, pastor? Vamos lá. Quem vê a Deus, primeiro se interessa pelas coisas de Deus. Quem vê a Deus, ouve a voz de Deus. Terceiro, quem tenha um chamado, quem vê a Deus, quem escuta a Deus, geralmente não se acha capaz de executar a obra. Um dos maiores sinais para você que tem um chamado de Deus na sua vida, para você fazer algo específico na obra de Deus, geralmente é você se achar pequeno demais para isso. Eu não tenho condição, eu não sou capaz, ou arruma alguém para fazer, eu não tenho esse dom, pastor, não tenho essa habilidade, não, pastor, não tenho vida para isso não, eu não dou conta não, isso aí é muito para mim, sabe, Deus, com certeza Deus tem uma pessoa muito melhor do que eu para fazer isso. Vou ler aqui para você. Olha aqui o versículo 11, o que ele fala do capítulo 3. Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Por que Moisés está falando isso para Deus? Porque Deus tinha dito para ele no versículo 7, certamente eu ouvi o clamor do meu povo. Deus tinha escutado o povo sofrendo, Deus tinha escutado os filhos dos pais que perderam o controle sobre os filhos, tendo a capacidade ou a liberdade de escolher que sexo eles querem ter. Deus viu a maldade no coração do homem, Deus viu a mentirada, Deus viu as fraudes, Deus viu, sabe, as loucuras, as atrocidades acontecendo no mundo, e Deus viu que tinha gente séria lá naquele meio, e por conta disso, Deus escutou a oração das pessoas que levavam Deus a sério. E por isso, Deus vai e levanta alguém, porque desde que o mundo é mundo, Deus sempre levanta um líder. Pessoas precisam de líderes, pessoas seguem pessoas, as pessoas só seguem aquelas pessoas que as inspiram. E no mundo de hoje, no mundo atual, para você inspirar alguém, para que alguém queira seguir você, não é somente simplesmente ver que você tem uma piscina na sua casa, simplesmente que você faz churrasco e chama as pessoas para comer na sua casa, não é simplesmente uma pessoa que é bonita ou que é inteligente. As pessoas estão buscando algo mais palpável que as faça saírem do chão,
se sentirem vivas e quererem seguir. E sabe qual é o tipo de pessoa? A pessoa que tem sido usada pelo poder e Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm coragem de olhar para alguém que está enfermo e dizer o nome da enfermidade dela. Pessoas que têm coragem de pegar a Bíblia, olhar para ela e falar: se você não se arrepender dos seus pecados e não mudar o teu jeito de ser, você vai morrer, vai para o inferno. As pessoas estão procurando alguém que lhes diga a verdade. Pessoas que não tenham vergonha de serem elas mesmas, de terem personalidade e dizerem o que a Bíblia diz que a Bíblia diz. E no mundo atual, é muito mais fácil eu esperar quem vai ganhar a eleição para eu me posicionar. É muito mais fácil eu esperar quem vai ser o meu chefe no ano de 2023 para eu me posicionar quem eu vou puxar o saco. E desde que o mundo é mundo, as pessoas já esperavam por um líder. Mas quem era o líder que elas esperavam? Alguém que tivesse autoridade. Você ter autoridade sua, é muito simples eu chegar e falar aqui para os irmãos: a partir de hoje, só vai fazer parte do Ministério de Louvor gente que for assim, que for assado. A partir de hoje, só vai cuidar do Espaço Kids. Isso é autoridade de homem. Agora, o Espírito Santo olhar para mim e falar assim, olhar para a pastora e falar assim: olha, chame fulano para tomar um café, converse com ele, e ela sentar e falar: meu filho, o que está acontecendo com você? Minha filha, qual é o verdadeiro problema? O que está te afligindo? E escutar com o coração a dor da pessoa e ter uma palavra pastoral, uma palavra de pai. Pastoral vem de pastorear, vem de, né, da raiz pai, o pastor. Escutar a pessoa, amar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a se erguer juntos. Vamos, pega na minha mão e vamos juntos. As pessoas estão precisando se sentirem amadas. Os púlpitos das igrejas, as faculdades, as empresas, as leis. Nem lei não está funcionando mais, gente. Tem uma lei, vai alguém lá e escreve outra lei por cima e agora é a que vale. Está todo mundo muito sofrido. Está todo mundo sangrando. Sérgio, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão pedindo para respirar um pouco, Vicente, as pessoas estão pedindo trégua, falando: meu Deus, não vai acabar essa luta não, meu Deus, quando é que a porta vai se abrir para mim? Eu estou vendo gente torta, gente que não teme a Deus, sabe, Vanusa? A gente vê gente que não teme a Deus e conquistando coisas, e você fala: e eu estou aqui buscando o Senhor, pagando o preço, e a minha vez não chega. O que a Bíblia fala sobre isso, gente? Nós lemos essa semana sobre isso. Não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam no teu caminho, porque em breve eles murcharão como a relva. Lemos isso no livro de Mateus ontem, à noite. Se os seus olhos começam a ficar focados demais na grama do vizinho, que é mais verde que a tua, existe um livro que chama O Mito da Grama Mais Verde. É a pessoa que acha que a vida do outro sempre vai ser melhor do que a sua, que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. Vê o carro do vizinho melhor que o teu, você olha para o teu, que está com um problema lá, rasgado na porta, lá um pneu meio careca, você começa a murmurar. Você vê a casa do vizinho que tem piscina e a sua tem um quebrado lá no quintal lá que faz até uma lama, você reclama. Mas se você parar para analisar, se você for buscar na palavra o que Deus escreveu a teu respeito, vocês sabiam que na Bíblia Sagrada contém mais de 8.000 promessas de Deus para você? Aí alguém vai fazer uma graça, né? Falar: então alguém está com 16.000, porque as minhas 8.000, cadê, onde é que estão? Você tem parado para ver Deus na sarça? Você tem escutado a voz de Deus? Você tem se interessado por este livro chamado Bíblia Sagrada, seja capa verde, preta ou até mesmo sem capa? Ou você só come as migalhas que são ditas nesse púlpito na quinta e no domingo? Você está esquecendo que você tem filhos, que eles vão crescer? Eu cansei de ver gente que cresce dentro da igreja e quando fica adulto vira bandido, vira assaltante,
Vira traficante, vira prostituta, vira ladrão, vira mentiroso, vira estelionatário, mau caráter. A gente faz promessas. Quando eu crescer, eu nunca vou fazer o que meu pai fez com a minha mãe. Eu nunca vou fazer o que a minha mãe fez com o meu pai. E aí você vira adulto, você faz igual ou pior. Sabe por quê? Porque não é a promessa que você fez, é a promessa que ele fez. A promessa que ele fez é a que faz diferença na sua vida. A promessa que ele fez, quando ele diz, eu nunca vos deixarei órfãos, é essa promessa que se cumpre. Tem muitos aqui que têm pai no mundo de hoje, tem muitas pessoas que são filhos, que são órfãos de pais vivos, que tem pai que não é pai, que tem mãe que não é mãe. Mas não existe desculpas para quem quer vencer. Nelson Mandela passa a maior parte da sua vida dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. E conversando com a minha filha semana passada, a gente falando sobre isso, ela fala, o que ele fazia esse tempo todo na prisão, pai? Eu falei, a coisa que ele mais fazia era ler. E ele adquiriu cultura. E quando ele, ao sair daquela prisão, a maior parte da sua vida que ele esteve preso, ele se torna o presidente mais famoso da história da África do Sul. Por quê? Porque ele se preparou, ele se encheu de conhecimento. E aqui, voltando para o texto, Moisés, ele não se achava digno, ele não se achava capaz. Olha o versículo 12, o que fala lá, após ele dizer, né? No 11, eu vou ler de novo o 11 e ler o 12 junto. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, Moisés. Talvez você esteja dando desculpa para Deus, você já sabe qual é a habilidade que Deus te deu, você já sabe qual é a ferramenta mais poderosa que você tem nas mãos para você vencer na vida, e você está falando para Deus, Senhor, mas eu não dou conta, Senhor, mas eu sou assim, Senhor, mas eu sou assado, Senhor, mas eu não aguento mais viver desse jeito, Senhor, mas a minha natureza, ela não pede isso, eu estou fazendo... Meu filho, nós vivemos numa época onde você não tem mais o luxo de você fazer somente aquilo que você gosta. Eu tenho certeza que muitos têm escutado a frase, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Nem fazer o que eu gosto, não. É o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Houve uma época, no começo dessa igreja, que não tinha nem esse púlpito, esse altar aqui, ó. Nós víamos para cá às 6 da manhã. E era na época do frio. Pastor Clérice vinha de moto, no frio congelante, com a sua esposa Maristela. Vicente vinha com Lena, eu vinha Fabiana, Sueli vinha, o povo vinha orar, 6 da manhã, a coisa apertou muito mais. Quantas festas nós tivemos esses últimos dias, igreja? Quantos aniversários, tem um monte que nem fez, tanta gente aniversariando, e todo mundo topa comer churrasco, todo mundo topa jogar bola, todo mundo topa fazer as coisas porque é gostoso. Mas por que você não topa orar? Por que você não topa fazer devocional? Por que, gente? Um mundo tão difícil que nós estamos atravessando, a gente vai lutar com a força do braço mesmo até morrer. Tem gente que pede a Deus para curar e Deus não cura. Porque se Deus curar, a pessoa volta para o mundo. Se Deus curar, tu para de buscar Deus. Se Deus te prosperar, tu se esquece que foi Ele que fez e vai falar que foi tu que deu a volta e conseguiu vencer. Decisão. Moisés precisava tomar uma decisão. Deus chama Moisés para libertar o povo que estava cativo, escravo, durante 400 anos, igreja. As pessoas nasciam, cresciam, morriam, era o pai, depois era o filho, era o neto, o bisneto. Imagine 400 anos, quanta geração não dá para viver aí? Várias. Então as pessoas não sabiam mais o que era viver uma vida livre. Essa liberdade que a gente tem aqui, ninguém sabia o que era isso. As pessoas nasciam, cresciam e morriam escravas, tomando chicotada nas costas, tendo que edificar muros de pedra. Era só isso que eles faziam. Eles não sabiam o que era viver uma vida de liberdade. Quando Deus viu o clamor do povo, Ele levanta Moisés, Moisés fala o quê? Senhor, eu não sou digno, eu não dou conta, eu sou gago, eu não tenho habilidade para isso. Aí Deus fala para ele, eu serei contigo, Moisés, eu vou contigo. E aí eu preciso fazer uma advertência para você nessa noite. Se Deus prometeu que Ele vai ser contigo, por que tu está andando igual um Zé Mané,
na vida de cabeça baixa, declarando a tua própria derrota, usando o celular na hora do culto. Deus está falando com você. Igreja, o Senhor está aqui, Ele está te dando um alô, Ele está tendo misericórdia de você, Ele está falando contigo hoje. Nós precisamos acordar para aquilo que Deus está falando conosco. Não é fácil para ninguém, nunca vai ser. Ser pastor de igreja, ser empresário, pergunta para qualquer um aqui que está no corre das suas próprias empresas, se está sendo fácil. Estava saindo ali com o Misael ali para buscar uma mesinha agora, na hora do almoço, para fazer o aniversáriozinho lá do Theo. E eu falei para ele assim, as meninas estão perdendo dinheiro, né? Porque elas fizeram uma decoração tão linda lá na garagem da Sueli. Ele falou, é mesmo, né? Rapaz, mas aquilo ali dá trabalho demais. Aí ele mesmo se tocou, olhou para mim e começou a rir. Eu comecei a rir, eu falei, e montar e desmontar carro não dá trabalho não? Administrar condomínio não dá trabalho não? Fazer teus lobbies não dá trabalho não? Qualquer um aqui, o que vocês fazem, não dá trabalho não? Não dá trabalho não, Sebastião? Dá trabalho, gente. Foi fácil chegar tu está longe ainda de uma patente vamos dizer, de comandante lá. Chegar onde tu chegou, é fácil? Quanto tu já ralou para chegar onde chegou aí, sargento? Não é fácil, igreja. Não era fácil para Moisés, mas ele precisava tomar uma decisão. Tu está vivendo a tua vida tudo pela metade, passando humilhação, se humilhando, nivelando por baixo, faz tudo de qualquer jeito, chega, sabe, todo sujo nas reuniões, não tem postura. Estava escutando, como é o nome daquela psicóloga que fala de manhã lá de manhã? Ângela Cirino, ela falando, o marido dela estava nessa live, todo dia de manhã, os homens escutem, assistam essa mulher, gente, Ângela Cirino, todas as manhãs ela faz uma live, como Deus usa aquela mulher, e ela falando, para a gente se posicionar, sabe, ser intencional. Se você é manicure, anda com a sua unha arrumada, vai passar a semana, não, mas eu vou ficar em casa, escova o teu cabelo, deixa teu marido pelo menos olhar teu cabelo bonito, para ele não ficar olhando o cabelo das mulheres na rua bonito. Se posiciona, para de andar com aquele short velho rasgado que tu tem, aquelas camisas amarradas na cintura aqui, de qualquer jeito, cabelo amarrado para cima, fica bonita, dê o seu melhor. Essa semana, eu estava tomando banho, e Fabiana se maquiando no espelho, e eu fiquei debaixo do chuveiro, olhando, ela gasta meia hora, 40 minutos ali, é uma obra de arte, gente, aquilo. Ele ficou observando assim, aí eu ia perguntar para ela, como é que tu consegue, todos os dias, fazer a mesma coisa, às vezes 2 vezes no dia? Eu ia perguntar para ela, como é que você consegue fazer isso? Você se arruma, é para mim? Ou é para as mulheres te ver na rua, ou é para você mesma? E na hora, gente, eu tomei quase que um nocaute do Espírito Santo. Porque ele falou, tu viaja demais. Não é para nenhum desses, nenhuma das opções. Ela se arruma para mim. Eu debaixo do chuveiro, eu abaixei minha cabeça com vergonha de Deus e com vergonha dela. Às vezes ela vai ficar trabalhar em casa, e ela se arruma. E aí a gente quer vencer na vida, mas a gente não toma a decisão de dar o nosso melhor. Por que tu se arruma para ir numa festa de aniversário e vem lascado para a igreja? Tu se arruma para ir num evento de comemoração e vem de qualquer jeito para a casa do pai? Por que você se arruma para ver uma pessoa que você está querendo namorar e para o teu Deus tu faz de qualquer jeito? Se tu tivesse uma reunião de negócio amanhã, que fosse para tu fechar um negócio de R$1 milhão, tu iria largado, de bermuda e chinelo? Ou tu ia dar o melhor? Você ia de shortinho e camiseta de político, irmãs? Ou vocês iam botar um salto, um vestido, sabe, elegante, ia escovar o cabelo, ia fazer uma boa make? Tomar decisão de influenciar uma geração é você saber que não vai ser fácil, mas antes de você tomar a decisão, você tem que ter uma convicção de quem falou com você. Porque se Deus falou com você um dia da sua vida,
você ficou interessado. Se você não tem vontade, tem gente que fala assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, é porque você não conhece Jesus. Com todo respeito, não estou te acusando não, é a palavra que diz, pelos frutos se conhece a árvore. Se a sua vida não muda em nada, se o teu coração é duro, se você não se quebranta, se você não sabe pedir perdão, se você não sabe reconhecer que está errado, se você continua cometendo os mesmos erros, é porque você não conhece Jesus ainda, porque é impossível Jesus passar e a tua vida continuar a mesma. Tem uma música de Davi Sasser que ele fala isso. Como que ele fala? Tudo é normal até Jesus passar por ele. Quando Jesus estava passando, Zaqueu estava em cima da árvore, escondido. Ele era pequenininho, tinha vergonha, igual muitos de nós às vezes temos vergonha de falar em público. Zaqueu também tinha vergonha do público, e ele sobe em cima da árvore para ninguém vê-lo. Jesus passa, só que Jesus, sendo Deus, ele para e ele olha para cima da árvore. Ele fala: Zaqueu, sabia o nome dele até, desce da árvore, eu vou dormir na tua casa hoje. Naquela hora, Zaqueu, que era cobrador de impostos, tido como ladrão, ninguém gostava dele, ele desce da árvore, e Jesus nem precisou pregar e nem fazer discurso nenhum para ele. O olhar de Jesus para ele convenceu Zaqueu, e ele ele desce e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um homem diferente. Tudo que eu cobrei das pessoas eu vou devolver até 4 vezes mais. Quando um homem se encontra com Deus de verdade, vem à tona tudo que ele fazia de errado, ele fala: eu não quero mais essa vida, eu quero mudança de vida. Não precisa ninguém ficar no teu pé, para de fumar, para de beber, para de falar palavrão, para de mentir, para de trair tua esposa, para de sentir inveja dos outros. O Espírito Santo ele faz, igreja, ele te convence. Para de enganar as pessoas, para de fazer as coisas de qualquer jeito relaxadamente, para de fornicar, para de transar fora do casamento, para de ficar longe de mim, vem para perto de mim. Quando o Espírito de Deus ele se encontra com você, as coisas vão mudar, porque você não consegue mais. Você olha para você e fala: eu estou inadequado aqui para essa festa aqui, vai ter uma festa, está todo mundo bonito e cheiroso, eu estou fedorento e mal vestido. Fala: eu estou com vergonha, não quero isso mais não. Senhor, muda a minha vida, muda as minhas vestes, muda a minha história. Acontece isso com Moisés, quando ele vê a sarça ardente, é o primeiro encontro de Moisés com Deus, e aí ele fica interessado, curioso, interessado. Deus fala com ele, ele ouve a Deus, e aí ele fala para Deus: eu não tenho condição. Deus fala para ele: eu serei contigo, Moisés, porque Moisés era gago. Mas aí Deus pergunta para Moisés: o que você tem nas suas mãos? Vamos lá para o capítulo 4, de novo, o verso 3 diz: então lhes disse, vou ler do início, 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão. Deus tinha falado para ele: você vai libertar o meu povo. E ele fala: o povo não vai crer, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. As pessoas vão duvidar de mim, Senhor. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: uma vara, em outra tradução, um bordão. Então ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E aí o verso 4 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou de novo em bordão ou vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor. Aí Deus fala para ele: pega a sua mão, enfia ela dentro do peito e olha para a sua mão. Aí Moisés faz isso. Quando ele olha para a mão dele estava leprosa e branca, como se estivesse congelada. Aí Deus fala: agora enfia a mão de novo no peito. Ele enfia a mão de novo, e agora olha para a mão. Quando ele olha, tinha voltado ao normal. Aí Deus fala: faz esses sinais, e se ainda assim
eles não creem, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Para o quê? Para glorificar o meu nome. Aí eu trago de volta a mensagem para nós aqui essa noite. Você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, você está passando por tormentas, e eu queria te contar uma história que talvez você não saiba, ou saiba e se esqueceu. Toda luta que você tem passado, Deus está permitindo você passar por ela. Quem está fazendo devocional sabe do que eu estou dizendo. Deus permite que nós passemos pela tempestade, pela luta, pela escravidão. Deus endurece o coração dos nossos inimigos para que a luta se torne até maior, porque quanto maior uma luta, maior uma vitória. Isso é notório em qualquer esfera, seja ela na física ou na espiritual. Só que quando a sua luta, que está muito grande, você vai para a presença de Deus, escuta a voz de Deus, vê a Deus, muda o seu jeito, muda o seu comportamento, muda o seu palavreado, muda o teu jeito de agir, muda a sua forma de se portar, muda a tua imagem, porque a sua imagem fala muito sobre você, bota um sorriso no rosto, muda a sua expressão. Gente, eu tenho uma extrema dificuldade com a minha expressão facial, eu sou uma pessoa de expressão sisuda. Quando eu trabalhava com marketing multinível, eu tive que tomar aula sobre isso. As pessoas falavam, o povo chora quando você fala, mas você tem a expressão sisuda o tempo inteiro. Tenta mudar um pouco essa expressão. Às vezes eu estou pregando, eu fico tentando me observar para eu não ficar com a cara fechada o tempo inteiro, porque a minha expressão é de cara fechada, parece que eu estou com raiva, sabe? Mas não é isso. Então eu já luto contra essa grande ruga que tem na minha testa aqui, que faz de mim uma expressão mais séria, carrancuda. Tem gente que já tem a cara fechada mesmo, e você vai precisar se policiar. Fala, Senhor, eu preciso ter um sorriso nos lábios, eu preciso mostrar que eu estou exalando vida. Tem gente que já é sorridente fácil, tá tudo, é bom andar com quem é feliz, com quem está sorrindo. Tem gente que está sofrendo, mas está sorrindo. Tem gente que o apelido dele é sorriso. Mas Deus está falando conosco essa noite, e eu quero encerrar essa mensagem dizendo que quando você se encontra com Deus, os seus olhos se abrem e você vê a habilidade que Deus te deu, e então você entende que será com essa habilidade que você vai mudar toda a sua história que você viveu desde o seu princípio até aqui. Ah, eu só tenho 16 anos, viveu pouco. Eu já tenho 30, viveu um pouco mais. Eu tenho 50, igual a mim, viveu mais ainda. Toda a tua história e luta e dificuldade que você passou, você quer terminar um ano na escola, vai ter que estudar mais, se você quiser recuperar a nota que você ficou ruim. Você quer se casar, vai ter que parar de, às vezes, de curtir algumas coisas para fazer um planejamento. Você quer abrir um novo negócio, você vai ter que guardar uma reservazinha para que você não viva só com dinheiro, contando com dinheiro que talvez não entre. Você vai precisar de planejamento. Tudo o que vem de Deus, Ele requer, sabe, um cuidado maior. E quando você tem um encontro real e genuíno com Jesus, com Deus, com o seu Senhor e Criador, você abre os olhos e de repente você percebe, gente, eu tenho uma vara aqui na mão, eu tenho um bordão aqui na mão, e eu não estou usando ele, ou eu nunca tinha percebido essa vara que eu tenho nas mãos. Só que a partir daí, você faz uma oração, fala, Senhor, eu só tenho essa caneta nas mãos. Aí Deus fala assim, pega o ônibus, W3 Norte, rodoviária, tu desce na rodoviária, agora pega o W3 Norte, desce aqui na 714 Norte, vai ali naquela loja ali, bloco B, chega lá e fala assim, ó, Deus mandou eu vir aqui, Deus falou que era para eu vir aqui, porque Ele levantou alguém para me entregar um carro. Eu já vi testemunho de gente assim que eu conheço. Deus falar assim, eu estava te esperando, eu não sei como, mas Deus tinha me dito que havia alguém aqui, que hoje era para o dono da concessionária falar, era para eu entregar esse carro para você. Você ouviu a voz de Deus. Teve um dia, gente, para a gente orar. Eu trabalhava no BRB e eu ficava na agência da CNB12, lá ali em Taguatinga Norte. E uma manhã, o meu irmão, ele casou-se e foi morar no Gama, e o meu irmão, certo dia,
roubaram o carro dele, era um Fusca branco. Roubaram o carro dele, uns 15 dias depois foi encontrado lá no Pedregal, só a lata do Fusca. Não tinha mais volante, não tinha câmbio, não tinha motor, não tinha os forros das portas, não tinha os bancos, não tinha os contagirozinhos, só sobrou literalmente só a lata, Sérgio. Sobrou nada. Aí ele falou, encontraram. Aí a gente foi lá reconhecer, era o carro dele. Só tinha só a latinha velha branca. Aí eu pensei e falei, rapaz, o meu irmão começou a ir para o Guará, trabalhava na imobiliária Thaís, no Guará 1, e ele ia de ônibus do Gama para o Guará. Foi o emprego que Deus deu para ele. E ele levava toda semana uma trouxa de roupa no ônibus, que ele não tinha máquina de lavar. E aí ele lavava na casa da minha mãe, no Guará, a trouxa de roupa, e no outro dia ele pegava ela seca e levava de volta para casa. Aí meu coração começou a se incomodar com aquilo. Aí um dia eu falei para ele, já, eu queria fazer um negócio contigo. Você me dá essa lata desse Fusca e eu pago 6 meses da prestação do seu apartamento, que ele tinha comprado, o apartamento no Gama. Estava ganhando pouco, ele falou, tá bom, vai sobrar uma graninha, né? Durante 6 meses eu fiquei pagando, então eu fiquei os 6 meses, eu comecei a montar aquele Fusca de novo, comprando as peças. Comprei motor, comprei roda, pneu, fui comprando as coisas. Eu lembro que os amigos do banco me ajudaram, teve um que me deu volante bonitinho, pequeno, de presente, e eu fui montando o Fusquinha. E durou exatamente 9 meses para montar, foi um parto. Com 9 meses, eu dei a partida no Fusquinha e fui trabalhar com ele. Rapaz, pensa numa felicidade. Tinha acabado de lançar, naquela época, estava na moda a roda Aro 15, de liga leve. Quase ninguém tinha, vinha de São Paulo. Eu montei, as rodas valiam mais do que o carro, né? E eu ia feliz do Guará para a agência. Tinha 2 meses que eu estava com o carro, curtindo, gente, o carro. Que delícia, meu primeiro carro. Aí um dia eu chego na agência, estacionei o carro, arrumei minha gaveta, fui lá, estou me organizando. Quando eu pego a chave no bolso e a carteira, e eu enfio na gaveta, o Espírito Santo falou, hoje você vai devolver o carro para o seu irmão, você vai dar o carro para ele. Aí eu olhei para ele e falei, eu mesmo não. Deus falou, vai. Eu falei, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Aí eu fiz uma oração no meu pensamento, falei, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai fazer ele vir aqui no meu trabalho. Não tem como ele vir aqui hoje, ele está trabalhando, né? Eu falei assim, não vai ter como. E eu terminei a minha oração e voltei, voltei para o trabalho. Deu mais ou menos 1 hora que eu tinha feito a oração, quando o banco abre, naquela época abria às 10, não era 11 ainda, abre 10 horas, quem vem todo bonitinho lá? O Jefferson. Eu falei, lascou, perdi o carro. Aí o Jefferson entrou, sorridente, de ônibus, passando luta. Aí eu falei, uai Jefferson, tá doido? O que tu veio fazer aqui hoje? Ele, não sei não, rapaz, me deu vontade de vir te ver. Aí eu falei, já era, meu. Aí eu abri a gaveta, peguei a chave, o documento do carro, falei, tá aqui ele. Como assim? Eu falei, eu tinha feito, Deus me falou que eu ia te entregar esse carro hoje. E eu fiz uma oração, no meu pensamento, para o cão safado não ouvir, né? Eu só pensei, orei em pensamento. E tu, do nada, que tu me agonia? Por que tu veio fazer aqui, rapaz? Não era para tu ter vindo, não. Aí ele começou a rir, e a gente começou a dar gargalhada daquilo, porque é assim que Deus faz. E eu falei, vai-se embora, meu filho, pega o teu carro de volta. Só que ficou muito melhor do que quando era dele. O carro estava bonitão, equipado. E o carro voltou para ele, porque eu escutei a voz de Deus. E a luta que eu tinha passado, Deus me deu, 1 mês e pouco depois, um carro 10 anos mais novo. Deus deu para ele um emprego muito melhor, ele prosperou, as coisas fluíram. E aí, volta para essa parte aqui. Eu entendi qual era a ferramenta que eu tinha nas minhas mãos para Deus me usar. E essa noite, eu queria perguntar para você, com muito respeito, você sabe qual é o teu bordão? Você sabe qual é a vara que Deus colocou na tua mão, que Deus vai te usar para mudar a história dessa geração? Tem gente que nem sabe ainda qual é. Tem gente que sabe, mas não tem coragem de usar. Tem gente que pegou o talento que Deus deu para ele, foi lá, ó, botou no canto da parede e esqueceu que tem um talento. Os anos vão passar. Um dia você vai se ver velho,
entediado, frustrado na vida, e vai olhar para o teu talento opaco, enferrujado e falar: por que eu não usei o talento que Deus me deu? Eu queria nessa noite que baixasse as luzes da igreja, deixasse só o altar. Eu queria fazer 2 apelos. O primeiro apelo, e os 2 envolvem decisão. O primeiro apelo é para você que sabe o talento que Deus te deu, tem convicção dele, mas você tem tido vergonha, você tem sido irresponsável, relaxado, obtuso, qualquer adjetivo que você quiser dar, mas você não está usando o talento ou a vara que Deus te deu para mudar a tua história, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus vizinhos. Você tem sido uma pessoa que passa na terra como uma pessoa que vai para o cinema assistir o filme. Você grita, você vibra com o filme, mas tu só está assistindo. Tu não faz parte de nada. Tu não faz parte da vitória, tu não vence, ninguém sabe quem é você. Tu está afundando a cada dia mais um pouquinho, se sentindo morto. Se você se sente nessa condição, você sabe que tem um talento, e você não tem usado do jeito que Deus quer que você use, você